Tá. Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, pelo Expresso 61, e eu tenho a grande satisfação de receber aqui hoje a Roberta Almanajás. A Roberta é doutora em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e ela é pesquisadora do Direito Achado na Rua. A tese de doutorado da Roberta foi sobre os impactos de grandes projetos nos territórios indígenas, e é sobre esse tema que nós vamos conversar com ela hoje. Como vai você, Roberta? Tudo bem? Oi, obrigada pelo convite. Tudo bem. Então, Roberta, vamos começar falando sobre a sua inserção aí, no seu trabalho de pesquisadora no Núcleo de Estudos do Direito Achado na Rua. No ano de 2014, eu ingressei no doutorado em Direito na UNB, na linha estudando direitos humanos, movimentos sociais, e o direito achado na rua foi a linha que eu escolhi dentro dessa macrolinha para desenvolver a minha pesquisa, né? Pensar teoricamente as soluções do problema de pesquisa que eu vinha disposta a pesquisar. Nesse sentido, eu fui orientada pelo professor Geraldo, e eu me propunha naquele momento, como amazônida, como alguém que nasceu na Amazônia, vinha de uma atuação junto aos movimentos sociais e da região, não só o movimento indígena, mas também o movimento de trabalhadores sem terra, e de outros grupos, também pensar um pouco desse modelo de desenvolvimento que se impunha sobre a Amazônia, seus povos e população, e problematizando o caso da hidrelétrica de Belo Monte. Então, esses grandes projetos, eu fiz um estudo de um caso, que foi da hidrelétrica de Belo Monte, e como ela impacta os direitos humanos dos povos indígenas. E o pano de fundo, portanto, era pensar um pouco um projeto de desenvolvimento e que desenvolvimento a gente tem aplicado não só para a região amazônica, mas também para o Brasil, né? Como é que isso vem se desenvolvendo, né? Foi um pouco isso, e essa é um pouco da trajetória. Então, o direito achado na rua, nessa perspectiva, ele me traz os elementos teóricos e práticos para pensar uma teoria crítica para esse modelo de desenvolvimento, para a Amazônia, para o direito, e aí foi daí que eu passei a compor o grupo e a pensar. Acho que é esse um pouco o início, pelo menos, da trajetória. Depois disso, né, já tive a oportunidade de participar de disciplinas com o professor Zé Geraldo, seminário, livros, enfim. Venho aí desenvolvendo essa trajetória acadêmica de pesquisa com o professor Zé Geraldo e toda a equipe do Direito Achado na Rua. Você poderia esmiuçar um pouco aí sobre a sua tese, né? Você mencionou que se tratou especificamente, sobretudo, de Belo Monte, né? Mas a gente sabe que, historicamente, né, os grandes projetos, né, de infraestrutura, não só na área de energia, mas também as rodovias, né, um pouco de ferrovia também, mas, enfim, principalmente as rodovias, elas impactaram muito nos territórios indígenas. Hoje a gente tem uma ameaça muito real, né, das grandes reservas indígenas sendo ameaçadas pelo agronegócio, ou diretamente na interferência em seus territórios, mas também com a poluição, né, da sua biodiversidade. E também nós temos a questão dos grandes projetos de garimpos, né, que voltam a querer surgir, que no passado, na década de 70, por exemplo, foi denunciado e volta a surgir agora com essa possibilidade de novo ordenamento jurídico estimulado pelo governo fascista que a gente vive hoje. Queria que você fizesse uma análise geral sobre essa situação, a partir da sua tese, mas também com as informações que você tem da atual situação aí de ameaça dos territórios indígenas. Acho que a gente pode começar, tu trazes alguns elementos, né, que podem ajudar a gente a refletir. Assim. Acho que, primeiro,
pensar que, quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de 521 anos de violações de direitos. Então, isso não é um fato novo, né? Então, assim, independente do governo, ele pode ter sido melhor, mais respeitoso ou não, nós temos, sim, e isso é inegável, violações sistêmicas de violações de direitos nos territórios indígenas. Então, pensando em Amazônia, isso também se reflete. Então, os povos indígenas que estão nessa região, né, na região amazônica também e outras, vão sofrer o reflexo desse modelo de desenvolvimento que é pensado para a região. Então, assim, o ciclo das rodovias, né, que isso acontece lá em algum período, do período principalmente da ditadura, você tem com a Transamazônica e outros a permanência, mas de uma violação de direitos humanos que já antecede, inclusive não só em termos de norma, mas como de práticas, de políticas que vão desenvolvimentista para essa região. Então, assim, primeiro, acho que é muito importante a gente ponderar isso, porque, portanto, embora haja um recrudescimento, um aumento dos problemas, e inegável para o atual contexto, você não pode negar que existe, sim, e foi, inclusive, Belo Monte é um exemplo disso, no período democrático, que houve, depois de 40 anos de 40 anos de luta contra o projeto, você tem ele sendo implementado no período democrático, né? E talvez um dos mais de mais respeito, talvez, ao modelo de bem-estar social, digamos assim, para o brasileiro. Então, primeiro ponderar isso. Então, por mais que hoje haja, sim, um recrudescimento, é inegável, óbvio, de não só por parte do Poder Executivo, do Legislativo, isso é inegável, a política está sobre um comando autoritário, você tem também, em outros períodos da história, mesmo democrático, violações de direitos dos povos indígenas. Então, acho que, primeiro, essa ponderação ela precisa ser colocada, porque isso é uma questão que é trazida pelos próprios povos indígenas. Então, acho que trazendo um pouco os elementos do porquê que o direito achado na rua consegue dialogar com essa perspectiva, é mostrar que só existe direito porque existiu luta. Então, os povos indígenas lutam há 521 anos para que haja o reconhecimento, para que haja implementação de direitos que a gente culmina na Constituição de 88 com o reconhecimento formal de muitos direitos pleiteados, a ruptura de uma ordem normativa que vem como estratégia colonial desde o período da conquista e colonização do Brasil, né? Mas também que, na praxe, continua sendo implementada na democracia, então continuam os processos de rua e luta contra esse autoritarismo. Então, assim, isso eu acho que é uma primeira ponderação. Essa questão dos territórios serem atingidos por esses projetos, portanto, existe até um livro muito interessante que ele vai trazer, que é a Vítimas do Milagre, né, econômico, que é chamado, ou seja, essa expansão da ditadura, por exemplo, sobre os territórios, ele diz que os grandes vítimas, e vai mostrando números que depois a Comissão Nacional da Verdade vai mostrar que são os povos indígenas. Você vem aí de um histórico de violações de direitos, que quando começa essa expansão do território na Amazônia, os povos indígenas são, até pelo modo de vida que levam, a proteção que desenvolvem no território, as grandes vítimas desse processo de expansão, seja das rodovias, seja de hidrelétrica, seja da hidrelétrica também no período da ditadura, ou exploração de minério, que também tem antes e até durante esse período. Atualmente, a Constituição, né, ela vai trazer uma ruptura, como eu falei, com essa perspectiva de tutela e assimilação que vinha acontecendo, e vai reconhecer um fato que já vinha sendo dito em normas, né, que os povos indígenas são povos que são povos originários e eles têm direito a posse sobre essa terra. Então, o que a Constituição traz é uma ruptura também cultural de dizer que eles podem se autodeterminar, reconhece a autonomia dos povos indígenas. Então, o direito originário sobre essas terras, quando a Constituição traz, ela vai dizer, portanto, que eles têm a posse exclusiva
e permanente sobre esses territórios, e compete à União apenas o quê? Demarcar e proteger. Isso significa dizer que antecede a própria Constituição o direito originário dos povos indígenas, e, de fato, desde 1930, desde a década de 30, anterior à Constituição de 34, você vai ter esse reconhecimento formal. Mas acho que, e desde a colônia, você vai tendo alguma normativa que, ora, vai conferir diversos status aos povos indígenas no seu território, mas essa questão do território ela não é uma novidade, necessariamente, da Constituição. Mas o fato é que, embora tenha esse reconhecimento, a luta pela proteção dos territórios, que se envolve, portanto, não só a área física do território, mas toda a forma de se lidar e de se relacionar com esse território, o meio ambiente, a natureza, portanto, que compõe aquela área, é um desafio que os povos indígenas pleiteiam, reivindicam e colocam para ser protegido. Na Constituição também, você tem a proibição de algumas práticas em relação, por exemplo, à questão do minério, e diz que tem que ser regulamentadas outras perspectivas. Então, o que tenta fazer o PL 490 é legitimar a prática de mineração dentro dos territórios indígenas, o que retira a essência desses territórios, que é o quê? A tradicionalidade, porque o que caracteriza, segundo a própria Constituição, diz, e que está também em debate no Supremo Tribunal Federal, o território indígena é a tradicionalidade. E ou seja, não é um marco de tempo. E é isso que o Supremo está se debruçando também atualmente, né? Vários autores já dizem isso, o próprio Supremo tem dado decisão nesse sentido. Então, o que caracteriza esses territórios é a tradicionalidade. Quando você coloca esse território para servir ao agronegócio ou a indústrias ou a empresas multinacionais como a exploração do minério, porque a gente não está falando de minério do pequeno ali, né? Falando de grandes empresas, que inclusive vai trazer essa questão das infraestruturas e que vai atingir também, ainda em outras perspectivas, os territórios tradicionais, você está alienando, você está colocando esse território a serviço desse mercado internacional, desse grande interesse, e que você está, portanto, tirando a finalidade dele, que é atender à tradicionalidade. Quando a Constituição diz isso, ela diz que esse território, ela reconhece que é o pleito histórico, né, e os povos indígenas, ele está alienado da lógica do capital internacional, ele está alienado da lógica do capitalismo. Então, esse é o grande debate atual, né? Você colocar esses territórios para prática de monocultura, para legitimar, na verdade, né? Porque você tem a violação constante e histórica desses territórios por todos os governos da história, em menor ou maior escala, mas você teve em todos os governos essa violação de direitos. É verdade. E os impactos, né, que esses projetos podem ter sobre essas comunidades, sobre esses territórios, ele é devastador, né? Ele é praticamente a decretação da extinção das reservas, né? Porque um projeto, como você já até pincelou, um dos problemas desse projeto é que, além de agredir diretamente o território, né, ele traz outras consequências, né? Povoações dentro dos territórios, né? E todas as mazelas que essas povoações desses projetos de grande envergadura trazem, né? Mas, Roberto, eu queria que você analisasse também, porque a gente fala de grandes projetos, e obviamente é importante a gente focar nos grandes projetos, mas, em termos de energia, a gente tem hoje as famosas PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, que não são projetos de grande envergadura, mas são projetos que estão impactando em recursos hídricos que afetam essas comunidades indígenas, né? Queria um pouco o seu olhar sobre isso também. Acho que também é bem... Eu quero voltar um pouco no que falaste, essa questão dos impactos é bem importante, porque eles são sociais e ambientais, né? Então, sociais, e aí já fazendo um gancho, eu vou fazer na minha fala com me perguntaste agora, muitos desses é a presença de uma população externa dentro ou no entorno do território, levando doenças, vícios, enfim, uma série de... E, portanto, violando o que eu falei da questão da tradicionalidade das terras.
Isso vai acontecer também em outros projetos menores. Mas eu vou dar como as pequenas, entre aspas, PCHs. Uma questão que vem se colocando nessas pequenas PCHs, eu acho que é bem importante para refletir, elas provocam violações de direitos sociais e ambientais para os povos indígenas, mas tem uma questão que eu acho que ela é um pouco de natureza ambiental, que muitas vezes, essas pequenas PCHs elas têm uma proteção ambiental ou uma prática de quem solicita ela, como se fosse algo isolado, e, na verdade, ela é sistêmica, ela está dentro de um sistema de impactos que a gente podia dizer que são sinérgicos ou cumulativos, e que, num grande projeto, você consegue colocar de uma forma, às vezes, mais visual para quem está na grande público ou para a grande sociedade, que muitas vezes esses pequenos PCHs elas não são tão visualizadas, tão perceptíveis, digamos assim. E nisso eu trago que por exemplo, desde a prática de como vai se fazer o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é o lugar em que você faz estudos, que você consegue perceber esses impactos cinéticos, impactos para algumas comunidades, impactos para o meio ambiente. E quando você trata isso como um problema isolado, você não consegue desencadear essa percepção. Isso é um grande problema. O segundo é que, mesmo sendo uma pequena, um pequeno projeto, você tem todos esses impactos que a gente vai saber. Por exemplo, impacto sobre a população, como eu falei, se não dentro da terra, mas no entorno dessa terra, levando os problemas da presença dessas pessoas no interior do território, portanto, podendo ocasionar vícios, uso de álcool e outras drogas. Você tem a expansão de doenças, muitas vezes de prostituição e outras, ou exploração sexual, enfim, vários problemas sociais que se impõem, mas também essa questão ambiental que ocorre no território. Então, e, além disso, né, as pequenas PCHs elas também vão afetar o uso que esses indígenas fazem do território. Então, em geral, o debate que se faz nas redes de socioambiental ou entre os povos indígenas é que essas PCHs elas provocam danos também com os mesmos tipos de danos para essas comunidades e povos indígenas. E muitas vezes, aliás, elas são pequenas, mas elas são várias. Ou seja, tem uma aqui, outra ali, aí você vai, e que, na verdade, é um grande projeto. Né? Exatamente, era justamente isso que eu ia alertar aqui, né? Você já mencionou, mas você também alertou lá atrás que elas são pequenas, entre aspas, né? São pequenas em relação aos megas projetos que tem por aí, como o de Belo Monte. Né? Mas eu, por exemplo, já visitei pequenas PCHs que são enormes, né? E aí, além disso, a grande quantidade. Roberto, agradeço muito a sua presença aqui com a gente no programa O Direito Achado na Rua, pela TV 61. Foi muito boa a nossa conversa e deixo aí para as suas considerações finais. Eu também quero agradecer a oportunidade de falar e eu quero só trazer um debate que era o debate de fundo da minha tese, que, inclusive, deu origem ao título, né, que é Qual Desenvolvimento? Então, acho que uma reflexão que a gente tem que fazer, inclusive pensando nesse, e eu sei que assim, o programa não tem hora, né? A internet não tem hora nem data, mas a gente está vivendo, durante essa entrevista, um período pandêmico, né? Que está muito, segundo pesquisadores, correlacionados com o tipo de expansão de vida, de modelo de vida que socialmente nós temos vivido. Então, assim, a pergunta do meu trabalho, que, como eu falei, era debater o modelo de desenvolvimento. E uma entrevista que eu fiz com um grupo de um povo indígena atingido, o povo Arara, de uma terra indígena que está logo abaixo da hidrelétrica de Belo Monte, né? Ou seja, a jusante da hidrelétrica, eu perguntei para ela o que era desenvolvimento. E a pergunta que a indígena me fez é qual? O deles? Ou seja, ou o nosso? O nosso, ela enquanto indígena. Então, assim, eu acho que uma questão que a gente tem que refletir é qual desenvolvimento nós estamos querendo e pleiteando, né?
qual desenvolvimento nós estamos caminhando enquanto sociedade e pensar que não existe só esse modelo de desenvolvimento, desse modelo capitalista que pauta não só o consumo e o uso extremo dos bens ambientais, como também classifica pessoas, né, e, consequentemente, saberes, para pensar criticamente que existem outras formas de desenvolvimento, que existem outras formas de relação com a natureza, inclusive pensar alternativas energéticas, ambientalmente mais viáveis e que impacte, pelo menos, bem menos as povos e comunidades tradicionais, e observar também esses povos e comunidades tradicionais nas lutas por seus direitos e por que eles estão lutando contra esse PL da mineração, porque, como eles mesmos têm dito e se colocado historicamente durante seus processos de luta e reivindicações, sejam na rua, seja na aldeia, que eles pedem, né, acho que basicamente é que eles sejam não só protegidos nos seus direitos enquanto sujeitos de direitos, sujeitos coletivos de direitos, mas também pensem que esses territórios, esses espaços, são espaços que estão protegendo a natureza, não só para eles, como eles falam, né? Mas para todos nós. Então, acho que isso é uma reflexão que fica, e acho que era um pouquinho isso que eu tento trazer na tese, né? Qual o desenvolvimento? Eu acho que esse período pandêmico está mostrando que esse que a gente tem vivenciado, ele está esgotado. Ele está levando a um esgotamento do modelo que tem colocado em risco até a nossa própria vida no planeta. Exatamente, né? E a gente já está vendo a reação da natureza, da terra, da biodiversidade, aí, que o aquecimento global ele já é uma realidade, né? Concreta, né? Pouca gente está enxergando isso, né? A crise climática, que, na verdade, é uma crise civilizatória, né? Você tem uma crise civilizatória, porque você tem a crise do clima, que é essa questão climática, mas você também tem outras crises, né? Que é a crise do conhecimento, do modo de ser, do modo de fazer, do modo de pensar. Então, essa questão que coloca em crise também essa reflexão sobre a própria espécie humana, né? Acho que é um pouco isso no meu pano de fundo na tese. Assim. Maravilha, Roberto. Gostei muito. E quero espaço para você voltar outras vezes para a gente aprofundar nesse tema, que é muito importante. Muito obrigado a você. Obrigado. Obrigada, Heitor. Até a próxima.